Vamos lá? Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início à nossa terceira edição do E2E, especialista para especialista. Hoje, aprofundando o nosso entendimento, né, sobre as áreas metal-mecânica, mecânica, manutenção e na metal-mecânica soldagem. Então, nós vamos estar aí com os nossos especialistas que participaram conosco do Comitê Técnico Setorial, apresentando para vocês as novidades, as tecnologias que estão envolvidas nesse itinerário formativo das duas áreas. Bom, nessa tarde a gente vai estar aqui logo de início com o Alexandre Dutra, do Rio Grande do Sul, o Sérgio Matos, do Rio de Janeiro, e o Jupi, do Amazonas. Tá ok? Bom, lembrando a vocês que todo esse material que vai ser apresentado, incluindo os aperfeiçoamentos, os desenhos curriculares, perfis, eles estão disponíveis no nosso sistema de gestão dos itinerários, que podem ser encontrados no endereço itinerários.senai.br, e também as situações de aprendizagem que forem aqui citadas, elas estão disponíveis no Mundo Senai Docente. Tá? As dúvidas, né, as perguntas que venham a surgir nessa tarde, elas devem ser encaminhadas ao e-mail e2esenai2018@gmail.com. Nós estamos aqui recebendo, vamos compilar e vamos respondendo ao longo desse nosso bate-papo. Tá. Também vamos mandar para vocês, gente, ao final da nossa edição, uma avaliação de reação. É muito importante que vocês respondam isso para a gente, para cada vez a gente estar melhorando as edições que estão por vir, para que a gente atenda a vocês da melhor forma possível, tá ok? É muito importante, não esqueçam de responder a avaliação posterior que a gente vai mandar no e-mail de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar início. Então, nesse nosso primeiro bloco do E2E, da terceira edição, nós vamos tratar da área metal-mecânica, mecânica, manutenção. Então, nós estamos aí com os nossos 3 especialistas já apostos para conversar conosco nessa área sobre essas inovações que foram trazidas no nosso itinerário formativo da metal-mecânica, mecânica, manutenção. Para isso, né, Rangélia, vamos chamar aqui o Alexandre Dutra, lá do Rio Grande do Sul. Ele vai falar um pouquinho como foi esse comitê, como aconteceu, né, alguns detalhes que aconteceram nesse comitê. Fala para a gente aí, Alexandre. Então, Edilson, o comitê, eu só tô, desculpa aqui, eu não, como mudou um pouquinho o layout, eu não sei como é que eu faço para puxar a apresentação aqui. Aqui no verdinho do seu lado esquerdo. Ok. Compartilhar. Perfeito. Vocês estão enxergando já a minha tela? Sim. Ok. Isso. Perfeito. Então, Edilson, como é que foi esse itinerário? Esse itinerário, ele ocorreu entre os dias 7 e 8 de abril, né, em 2016, ele teve a participação de especialistas de 7 DRs que estavam envolvidos com esse itinerário, né, foi construído lá no Distrito Federal, né, e o itinerário completo, ele durou de abril até agosto de 2016. Para compor o Comitê Técnico Setorial, vou falar um pouquinho, bem rapidamente aqui do Comitê Técnico Setorial, principalmente para os docentes que estão na outra ponta, que não têm ideia de como que nasce um plano de curso, né? Ele é composto, na realidade, a gente se reuniu 3 dias antes a essas datas, de 7 e 8, isso aqui foi uma quinta e uma sexta-feira, mas nós, os especialistas, nos reunimos 3 dias antes para levantar o perfil, né, desses cursos que seriam criados,
Aqui é mais para mostrar para vocês que esses cursos eles não nasceram, não surgiram da nossa cabeça simplesmente porque a gente achava que era melhor dessa forma ou de outra. Não, a gente levantou um perfil de acordo com o catálogo nacional de cursos técnicos, no caso dos cursos técnicos, e depois, levantando o perfil, a gente apresentou para o Comitê Técnico Setorial. O Comitê Técnico Setorial ele é representado por membros da indústria, dos sindicatos e da academia, né? Então, aqui foram algumas empresas, sindicatos que participaram desse comitê, que propuseram esse comitê, são fotos do evento, do dia mesmo. Então, tivemos empresas de muito peso aqui, como a Thyssen, a Bosch, que são multinacionais alemãs, né? A Voith, que é um grupo muito forte lá em São Paulo. Da academia, nós tivemos representantes do Instituto Federal de Minas Gerais. Tivemos, além da ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas, nós tivemos ainda a presença do Sindicato de Pernambuco e também do Sindicato Metalúrgico de Gravataí. E também do DMG Marro, que é um fabricante muito forte de máquinas, principalmente a máquina CNC. Bom, bem bacana. Então, são empresas aí, né, Alexandre, bem representativas para o setor, né? Isso é muito forte, o peso desse comitê foi muito forte, né? Um comitê muito pesado, eram engenheiros, gerentes de manutenção, presidentes de sindicato. Então, assim, nós estávamos conversando ali com pessoas do mais alto padrão dentro da indústria nacional, né? E é muito legal esse momento aqui, porque esse momento do comitê é onde acontece a troca entre o Senai e o mundo do trabalho, né? É onde a gente vai trocar, a gente tenta se atualizar com o que realmente eles estão precisando lá na outra ponta, né? Então, é essa interlocução para tentar entregar o melhor produto que a indústria está precisando, né? Então, Alexandre, certamente essas empresas levantaram algumas demandas diferentes aí para a gente, né? Você tem como falar um pouquinho quais foram? Com certeza. Eu já vou passar aqui para a próxima lâmina, né? Aqui é só uma visão geral, né, do itinerário completo, tá, pessoal? Não precisa se apavorar, já não estou enxergando nada, mas aqui é só para a gente entender mesmo o macro da coisa. Aqui nós temos o nível tático, né, nas qualificações, os níveis técnicos, né, nível operacional, tático e estratégico, né, vem da qualificação, passando pelo técnico até o superior. E na realidade, até vou ter que avançar aqui um pouquinho, depois eu volto aqui para explicar um pouquinho melhor, mas essa lâmina aqui, para responder já a pergunta do Edilson, principalmente em relação ao desenhista mecânico, né? Nós tivemos um levantamento muito forte aqui por parte da indústria, do empresariado, né, que aquele desenhista, cadista, detalhista, esse cara, segundo eles, não tem mais campo de trabalho lá fora. Eles precisam, hoje em dia, de um cara mais voltado para desenho 3D, né? Então, também para a parte de prototipagem, eles pegaram muito forte na parte de prototipagem, de impressão 3D, né? E isso aí é uma coisa que está disseminada já é fato. Mais adiante, provavelmente o Sérgio Matos, meu colega que vai apresentar, do Rio de Janeiro, ele vai apresentar os técnicos aqui, provavelmente ele vai puxar esse assunto, porque ele foi disseminado em todos os cursos técnicos que vem na sequência. É uma realidade, o Rio trabalha muito bem com os Fab Labs hoje em dia, essa parte de impressão 3D, e é algo que nós estamos trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, já tem uma demanda do diretor regional, ele também quer Fab Labs em todas as unidades. Então, lá em 2016 já era uma realidade, hoje em dia já é fato, né? Já era uma necessidade, hoje em dia é fato. Hoje em dia a impressora 3D ela é muito barata, compra impressoras 3D e a partir de R$4.000 você já está comprando, né? Então, para esse camarada aqui, para esse profissional do desenho, é fundamental, porque o cara vai trabalhar hoje em dia com modelagem, ele está desenhando, já está modelando, já está imprimindo, né? O produto dele, então já pode fazer testes, já pode fazer simulações já saindo do virtual para o físico, né? Isso foi uma demanda muito forte trazida pela indústria. Alexandre, também foi trazida aí a questão da matemática, né, para não ser solta. Como é que é isso aí, Alexandre? Fala aí essa demanda que foi
trazida pela indústria em relação à matemática aplicada dentro desses cursos. Fala um pouquinho para mim. Na realidade... Desculpa, alguém falou... na realidade, principalmente aqui no Mecânica e Manutenção de Máquinas Industriais, esse curso aqui, o que ele teve de novo em relação ao perfil anterior, né, além de ele conversar completamente com o itinerário do técnico, a gente se preocupou muito em trabalhar dentro ali o elemento de competência, capacidade, o conhecimento, tudo interligado de uma forma que as coisas não ficassem soltas, né? Então, tu não pode ter capacidades que esse camarada precisa ter por conta de um conhecimento e tu não pode ter conhecimentos soltos de uma capacidade. Então, assim, aquela ideia de que por que eu estou aprendendo isso, né, a gente tentou sempre eliminar, né, que todo mundo aqui já foi aluno e às vezes está aprendendo alguma coisa sem saber o porquê, né. Então, as coisas, elas, a forma como é proposto o itinerário, como é desenvolvido a organização interna, ela traz cada conhecimento no seu devido tempo e eles vão evoluindo ao longo dessa caminhada, ao longo dos módulos, né? Bacana. Agora sim, Alexandre, eu vi que você falou dessa visão cadista, né, que o aluno desse curso, principalmente aí do desenhista mecânico, não pode ter essa visão pura e simples cadista. E qual é a visão para ajudar o pessoal lá da ponta, para ajudar todos os especialistas que estão assistindo a gente, qual é a visão que ele tem que ter de fato, né? Você falou em prototipagem, falou na questão de impressora 3D, eu estou entendendo que não é mais só desenhar, mas é sim propor soluções, é isso? Isso. Na realidade, né, eu acho que a nossa proposta hoje está bem diferenciada da ideia mais de cursos mais como a gente tinha no passado, mais voltado para disciplinas, enfim, vai lá, faz a tua disciplina, conclui ela e ponto. Hoje em dia, nosso próprio sistema, ele faz com que a gente tenha que ter situações de aprendizagem, fatos reais, cases, né, cada vez tentando trazer para o aluno o que ele vai encontrar lá na frente. Assim como eles trouxeram essa ideia, essa posição de que esse desenhista, cadista, ele não tem mais espaço hoje no novo mundo do trabalho, no atual mundo do trabalho, melhor dizendo, o que eles quiseram dizer com isso? Porque tu vai chegar lá, hoje em dia, se tu só sabe desenhar e detalhar uma peça, tu tá morto, né? Tu tem que pegar um conjunto mecânico, tu tem que trabalhar ele, tu tem que ter conhecimentos de novos materiais, tu tem que indagar, por que essa peça é feita desse material? Né? Será que esse é realmente o melhor material que a gente pode fabricar essa peça? Né? Será que essa peça hoje ela é usinada? Será que ela não poderia ser injetada? Então, eu acho que esse é o fazer pensar, né? Eu acho que essas ideias dos Fab Labs, elas são muito interessantes até por isso, porque são laboratórios abertos que envolvem vários tipos de conhecimento, várias áreas. Então, até a gente está com um pensamento novo, já do técnico eletromecânica, e o Sérgio vai falar na frente lá, que a gente está implantando já unidades, a gente não está com a ideia de não ter mais oficinas de mecânica, oficinas de elétrica, né? Então, a ideia de fazer oficinas integradas, né? Então, hoje em dia, todas as áreas se conversam, os vários conhecimentos são todos interligados, então, acho que hoje em dia a maior tarefa, além de educar o aluno, também é indagar ele a cada vez ser mais criterioso em relação à criticidade do pensamento, né, a pensar. Né? Bom, bacana aí. Bom, você falou bastante do desenhista mecânico. Fala um pouquinho aí do mecânico de manutenção de máquinas industriais para a gente, quais as demandas que a indústria trouxe e foram implementadas nesse curso. Bom, esse curso, o que a gente fez, na realidade, a gente redesenhou ele de forma com que ele conversasse principalmente com o itinerário da mecânica, né, tanto do técnico mecânico, do técnico de manutenção de máquinas industriais,
porque mais lá na frente e o Sérgio vão falar dos aproveitamentos, que eu acho que é o grande ganho desse itinerário será os aproveitamentos, né, então, esse perfil, na realidade, ele não trouxe nada assim, de muito diferente em relação a novidades, assim, claro que ele foi atualizado, máquinas, equipamentos, tudo mais, mas ele não tem uma grande novidade, assim, como o desenhista mecânico trouxe, assim, esse apelo da indústria por, esse cara mudou, ele não é mais assim, ele é assado. Então, assim, ele foi realinhado, claro, para conversar com o itinerário, e ele está muito bem descrito em 3 módulos, na realidade, né? Ele tem um módulo introdutório de fundamentos, ele tem um módulo específico 1, onde ele vai trabalhar a manutenção não planejada, né? Aí você pode ver aqui, ele tem um específico 1, onde tem a manutenção não planejada e atividades curriculares, a manutenção mecânica, aplicada à manutenção, é óbvio, e a manutenção corretiva, né, de máquinas e equipamentos. E depois ele tem uma unidade, no específico 2, ele tem uma unidade de competência que trata da manutenção não planejada, né? Então, aqui vamos ter os assuntos da manutenção não planejada. É um curso que está bem consistente, né? Quem puder entrar lá no portal, né, nós temos itinerários nacionais lá, e quiser dar uma conferida, e ambos são cursos muito robustos, não vou abrir aqui os planos de curso, porque a gente não tem tempo para isso, mas vocês vão ver que tem no desenho mecânico, ele tem, ao final da unidade curricular, um item lá, nos conhecimentos, que é só sobre prototipagem, e o mecânico de máquinas industriais, ele é um curso com 704 horas, né? Então é um curso bastante consistente, ele é uma qualificação, mas ele tem quase a mesma carga horária de uma aprendizagem aí hoje em dia, né? Mas o grande ganho desse curso aqui, eu acho que é a conversa que ele tem diretamente com o curso técnico, né? Com o módulo introdutório do curso técnico, dos cursos técnicos que serão analisados, né? Serão postos aí na sequência. Então, existe aí um aproveitamento, né? Isso. Nós temos aqui nós temos aqui o aproveitamento do mecânico de máquinas industriais, né? Vocês podem ver aqui, o desenhista mecânico, ele aproveita, se tu fizeres o mecânico de máquinas industriais, quiser fazer depois o desenhista, tu aproveita até no modo introdutório do desenhista, mas não ocorre o contrário, tá? O desenhista ele não é aproveitado. E o mecânico de máquinas industriais completo, ele pode ser utilizado no módulo introdutório desses cursos técnicos que a gente vai dar na sequência. São 4 cursos técnicos que ele pode ter o aproveitamento por completo, né? O técnico mecânico de precisão, manutenção de máquinas industriais e manutenção de máquinas pesadas. Ele tem o aproveitamento completo do módulo introdutório. E o técnico em eletromecânica, ele tem 2 unidades curriculares que é justamente da vertente elétrica, e ele vai ter que cursar ainda, mas ele tem aproveitamento de metade da unidade curricular. Só que também não quero entrar muito aqui agora, porque vai ser falado mais ali na frente pelo Jupi, se não me engano. Tá, Alexandre, mas só dar uma esclarecida para a gente, assim, porque nós estamos falando de cursos de qualificação que podem ser aproveitados num curso técnico, né? Exato. Um curso de um nível a maior, posterior ao de qualificação. Então, assim, só esclarece melhor para a gente, por que a gente aproveita aí no módulo introdutório, né? Porque ele traz para o técnico o quê? Fundamentos, né? Que já são necessários aos técnicos, é isso? Da área? Isso, desculpa, eu pulei uma parte aqui, Angela, é bem lembrado que, né, a gente já tá num diálogo tão avançado em relação a aproveitamentos, mas a gente tem que dar uns 2 ou 3 passos atrás para explicar isso um pouquinho melhor. Eu sei que tem muitos estados ainda que isso é meio tabu, não trabalham ainda muito com os aproveitamentos, né? Então, assim, como que funciona isso aqui? O pessoal pode estar pensando, poxa, mas eu tenho uma aprendizagem e eu vou estar aproveitando isso no nível técnico. É isso mesmo. Só que o detalhe é o seguinte,
quando eu trabalho o currículo inteiro do mecânico de manutenção de máquinas industriais, tá? Nós estamos falando aqui do nível operacional, tá, pessoal? Nível operacional. Isso aqui tudo, o cara vai aprender o como fazer. É aquele cara que vai estar lá no chão de fábrica operando mesmo, né? Ele vai estar fabricando, operando, fazendo manutenção. Quando a gente traz esses conhecimentos adquiridos para o curso técnico, nós já estamos falando do nível tático, né? Ele entra, nós temos aproveitamento de estudos no módulo introdutório, ou seja, no módulo fundamental, tá? Nós temos aqui, se a gente olhar para dentro das unidades curriculares, a gente vai ver fundamentos da comunicação, fundamentos da tecnologia, processos básicos de fabricação mecânica. Vejam que processos básicos de fabricação mecânica, o Sérgio vai falar depois ali, na sequência, como é que está esse básico da fabricação mecânica aqui, mas ele é uma caminhada, aqui é só a inserção, é só o primeiro passo. Então, nós discutimos sempre que aqui no Rio Grande do Sul isso já tá bem evoluído, né? Um aluno hoje que vem da aprendizagem, depois de uma aprendizagem, eu nem estou falando aqui, eu estou falando da qualificação, desculpa, como aqui no Rio Grande do Sul, se me permite, Angélica, falar um pouco mais, 1 minuto só a mais, a gente já estendeu o itinerário aqui, nosso, vocês vão ver, até eu tenho que voltar aqui, porque eu pulei, né, o pessoal não vai entender nada, mas aqui a vista geral do itinerário é essa, e aqui, pessoal, no fim eu fui responder a pergunta do Edilson, que fiquei lá, mas aqui é importante para vocês entenderem essa articulação que a Angélica pediu agora. Como é que está dividido o itinerário? Nós temos no nível operacional, nível tático e nível estratégico, tá? Aqui eu detalhei onde que eles se cruzam. No nível operacional, nós temos, como já foi apresentado, nós trabalhamos 2 qualificações profissionais, o desenhista mecânico e o mecânico de máquinas industriais. No nível tático, foram trabalhados 5 cursos técnicos, né? Habilitação profissional, nós temos o técnico mecânico, mecânico de precisão, manutenção de máquinas industriais, manutenção de máquinas pesadas. Esses 2 são cursos completamente novos, no itinerário no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e a reformulação do técnico em eletromecânica. E ainda mais um curso de nível superior, que é o tecnólogo em manutenção industrial. Tá? Então, quando a gente passa para cá, que a gente vai entender daí como é que funciona, que eu estava falando anteriormente, né? Aqui aqui no Rio Grande do Sul, a gente já estendeu o itinerário até a aprendizagem, a nossa aprendizagem, depois que foi construído o itinerário da mecânica, a primeira coisa que a gente fez foi pegar os cursos de aprendizagem da área de mecânica e fazer ele conversar com o técnico, né? Então, hoje em dia, a gente já está aproveitando alunos da aprendizagem direto no técnico, aqui que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, aproveitando a qualificação, porque a qualificação profissional de nível básico e a aprendizagem, ambos são iniciação profissional, então, a gente está saindo da iniciação para o técnico. Mas como que é feito isso? Eu, após concluir a aprendizagem ou concluir a qualificação, vamos trabalhar aqui na qualificação que a gente está vendo, né, esses meus conhecimentos adquiridos, eles entram como fundamentos no módulo introdutório, no módulo dos fundamentos do técnico. Então, como eu estava falando anteriormente, se eu tenho um aluno hoje que saiu de uma qualificação com 700 e poucas horas, ou com uma aprendizagem com 1.200 horas, esse aluno, com certeza, está prontíssimo para ir para o módulo específico do curso técnico, com certeza. E digo mais, esse aluno, se a gente for comparar ele com um aluno que nunca pisou no chão de fábrica e resolveu fazer um curso técnico, eu quero ter uma profissão, vou fazer o técnico em mecânica, mas não sei nada de mecânica, ok, vou entrar no primeiro módulo do curso técnico. Ao final do módulo introdutório da mecânica, se eu comparar esse cara que nunca pisou numa fábrica, nunca viu nada de mecânica, com certeza esse cara aqui sabe muito mais do que ele, com certeza, fato. Só para a gente poder deixar bem claro, porque deu uma picotadinha no som, só para a gente deixar bem claro, o itinerário nacional, que é esse que nós estamos apresentando hoje, ele não envolve a modalidade aprendizagem, né? Eles são itinerários que trabalham com a qualificação, técnico, tecnólogo e aperfeiçoamento, né? O que o Alexandre está exemplificando é que no Rio Grande do Sul, eles já estão utilizando, conforme recomendam o manual da aprendizagem, né, os referenciais da aprendizagem,
eles estão usando o perfil, o desenho curricular do mecânico de manutenção de máquinas industriais e estão montando seus programas, os seus cursos de aprendizagem, não é isso, Alexandre? Então, assim, só para ficar bem claro, ele já está enriquecendo a nossa apresentação aqui com o exemplo prático de utilização desse itinerário na aprendizagem. E já está dando também um relato de uma boa experiência, né, de bons resultados que eles têm tido com o egresso desse curso na entrada dele para os cursos técnicos dessa área da metalmecânica. Não é assim? Trazendo um case de sucesso aí para a gente, né? Exatamente, não é isso, Alexandre? Com certeza, Rangélia, com certeza isso vai ser benchmarking certo. Com certeza a gente sempre comentava antes do itinerário, poxa, mas o Senai é uma instituição que ela tem categoria de base e não sabe aproveitar, né? Se a gente fosse fazer um comparativo com o futebol aí, né? Então agora acho que finalmente a gente está aproveitando nossas categorias de base. O itinerário, acho que o grande ganho dele é isso, é ofertar a continuidade para o aluno, é ofertar novos produtos, é trazer o aluno de volta para dentro da instituição, né? Então, a ideia é o vocacionamento, os docentes que estão nos ouvindo, a gente acredita que o docente dentro de sala de aula, os conhecimentos, a sua experiência, ele tem que servir como um tutor e também apresentar o itinerário para o aluno, falar das possibilidades, ele tem que servir como um orientador também, né? Eu não tive muita orientação lá no passado, quando eu entrei no Senai, né? Então eu tive que aprender tudo meio que na marra. É incrível que a maioria das pessoas, dos meus colegas, dos outros especialistas, dentro do Senai, é incrível quando a gente está falando de itinerário, todo mundo tem a mesma conclusão, a gente não recebeu orientação, a gente apanhou muito para ir descobrindo as coisas. E tão bom quando a gente tem um itinerário pronto que eu posso olhar e saber para onde que eu possa caminhar, né? Eu acho que isso melhor agora com o I2I, né? Que além de dar o itinerário, ainda está esclarecendo, ajudando, não é isso? Perfeito. Legal, Alexandre, valeu, viu? Fica por aí que daqui a pouco tem perguntas, tá bom? Tá, vamos então agora, né, chamar o nosso amigo Sérgio Matos, que ele vai agora trazer para a gente a parte técnica, né, a continuação desse nosso itinerário, agora abordando alguns dos cursos técnicos que estão compondo esse itinerário da metalmecânica, mecânica, manutenção. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Do Rio de Janeiro. Vou falar aqui um pouquinho dos técnicos da área de mecânica. Manutenção. Vamos iniciar a apresentação pelo curso Técnico em Mecânica, que é o curso que deu origem aos outros cursos. É o curso que a gente tem mais roda aí a nível nacional, né? E eu vou fazer uma abordagem aqui das diferenças das unidades curriculares em relação à versão 5 e a nova versão lá da 6, tá? Aí a gente tem toda a grade curricular, das unidades curriculares, dos módulos que compõem o curso, né? Eles estão aí mostrados e a gente vai fazer uma abordagem aí de unidade por unidade, trazendo aí para todos o conhecimento das novidades aí que a gente incorporou ao curso por conta de demandas, a maioria delas vindo do comitê, dos empresários e demandas da indústria, e outras por nós que estamos aí atendendo aí nossos alunos nas unidades operacionais do Brasil todo. Começa pelo módulo... Oi? Fala aí para mim. Teve alguma coisa aí nesse módulo introdutório de degustação para reduzir evasão? Era uma fala muito expandida aí dentro do comitê de vocês. Fala um pouquinho disso aí para mim, essa degustação que vocês trouxeram. A gente ficou aqui, né, Rangel? Será que é alimentos? Isso, poxa, não é alimentos. Fala um pouquinho dessa degustação que vocês trouxeram dentro desse módulo introdutório aí para a gente. Então, esse módulo introdutório, a gente
tem um histórico de evasão no modo introdutório do curso técnico por conta da quantidade de teoria, da fundamentação que é necessário ao aluno para ele desenvolver as competências no decorrer do curso, né? Então, a gente tinha um histórico de evasões por conta desse tempo que é gasto em teoria, né, vamos dizer assim, no módulo introdutório. Então, a gente teve a ideia de trazer algumas experimentações práticas a nível de reconhecimento, né? Queria, antes de chegar na experimentação, falar um pouco do fundamento de comunicação informática, onde a gente colocou que o estudo fosse direcionado a textos técnicos, catálogos, manuais de máquinas, para já trazer esse aluno para o universo da mecânica, né? Então, é uma inovação que temos no fundamento de comunicação informática. Fundamento de tecnologia mecânica, que traz toda a base aí, materiais, desenho, hidrologia, né? Nós colocamos uma degustação de desenho de computador, né? Então, o aluno, ali, quando ele vê os fundamentos de interpretação de desenho técnico, e já vai para o laboratório para ver como funciona isso no software. Então, já vai despertar o interesse dele para esse conhecimento que vai ser abordado lá mais para frente, mais aprofundado no decorrer do curso. E no último módulo aí no último unidade curricular do módulo introdutório, fazemos as demonstrações de fabricação mecânica, né? Então, eu tenho 100 horas aí dedicadas à abordagem dos processos de fabricação mecânica para os alunos, para eles verem o que nos espera quando chegarem na produção mecânica, por exemplo, né? Então, essa é a novidade aí da degustação que nós colocamos aí no módulo introdutório, Edilson. Bacana, Sérgio, bacana. Vamos lá. Aí passando, antes de voltar um pouquinho aqui na grade do curso, que a gente fez uma divisão aí em 3 níveis de conhecimento, né? Eu tenho o modo introdutório, que eu já acabei de falar, que tem toda a parte de metodologia científica, sem muito cunho técnico, porém com a degustação de usinagem convencional e TAD. E tem um módulo específico que está tratando da parte de produção, módulo específico 2 da parte de manutenção e módulo específico 3 que trabalha a parte de projeto. Então, agora a gente vai tratar um pouquinho do módulo específico 1, né? Eu tenho uma novidade aí com relação ao PCP feito de forma separada. Então, o aluno vai trabalhar o PCP, planejamento e controle da produção, onde ele vai ter o conhecimento das ferramentas utilizadas para esse controle, né? Vai meter a indústria na parte de fabricação, então ele vai conseguir ter acesso a uma ordem de serviço, uma solicitação de atendimento. Então, esse PCP é uma novidade aí nesse módulo específico. Depois eu tenho os processos de fabricação propriamente dito, onde trabalha a parte convencional e CNC, né? E por último, aí é um outro módulo inovador aí nessa formação, que é otimização de processos de produção mecânica. Eu trago aí a ideia do Lean Manufacturing, ou produção enxuta, né? Que também é uma solicitação dos empresários para que esse aluno tenha esse conhecimento mais aprofundado para ser desenvolvido para chegar na indústria. Beleza, Sérgio. Vocês também falaram bastante coisa aí do quebrando a cultura, né? Foi um termo bem falado aí no comitê de vocês, né? Até tem um Jupi que tem algumas colocações para fazer sobre isso, né? Essa lâmina abaixo já está aí, né? Fala um pouquinho para a gente, Jupi. Tudo bom? Olá a todos, boa tarde, meus colegas. Nós discutimos a questão da cultura, né? O foco geralmente tem sido nos conhecimentos, que estão lá no final, quando, na verdade, eles são o meio para se obter a capacidade que é a grande evidência da metodologia Senai de educação. Então, a capacidade que expressa, de fato, as competências que o mercado tanto deseja nesses egressos estão sendo lá no final os conhecimentos. Então,
A quebra de cultura, ela se dá nesse ponto de nós rompermos com essa visão de enfatizarmos apenas os conhecimentos e focarmos no desenvolvimento das capacidades, que é o que vai expressar se as competências estão sendo desenvolvidas ou não. Legal, Jupi. Legal, Jupi. Muito obrigado aí por essa contribuição. Sérgio? Faço também um parênteses com relação à fala do Jupi, que é importante que o instrutor e o docente que vai trabalhar... Para Tovin, darmos essa guinada. É importante que o instrutor tome propriedade desse documento, né, que é um documento que é feito para nortear essa passagem do conhecimento, né? Não só trabalhar, eu tenho que trabalhar aqueles conhecimentos, eu tenho capacidade, tenho padrões e tenho um elemento de competência que é um assunto de função que se espera que esse aluno tenha na formação. Dando continuidade aí dentro do curso técnico em mecânica ainda, eu vou para o modo específico 2, aonde eu tenho aí a parte de manutenção, tá? Para a parte de manutenção, nós temos 4 unidades curriculares. A primeira é o PCM, né? Planejamento e Controle da Manutenção, que é uma novidade aí que traz para o aluno esse planejamento de uma manutenção, onde é abordado os tipos de manutenção, fase de manutenção e tipos de formas, né? Aí depois eu tenho a manutenção aplicada, que é o fazer, né? É onde ele já recebeu no PCM os conceitos de manutenção e esse planejamento, e no manutenção aplicada eu tenho o fazer. Depois eu tenho o desenvolvimento de sistemas de automação voltado para a mecânica, que no caso aí seria a hidráulica pneumática, né? Uma novidade aí nessa formação é que o aluno ele só vai ter um acesso a conhecimentos da parte de eletricidade nesse módulo, né? Antigamente a gente tinha fundamento de eletricidade, ou algo parecido com isso no técnico antigo. Hoje essa abordagem da eletricidade ela é feita nesse módulo, desenvolvimento de sistema de automação, né? E por último, outra novidade aí, que foi um item de bastante discussão no nosso grupo, né? O CLP, né? Que é uma carga horária modesta, de 20 horas, né? Onde o técnico de mecânica vai ter o conhecimento dessa ferramenta hoje muito utilizada em máquinas e equipamentos. São abordadas questões construtivas, linhas de programação, tipos de programação, IHM e outras coisas mais básicas, para ele ter uma noção dessa tecnologia que hoje está presente em todo o Parque Fabril aí. Edilson, alguma colocação? Então, Sérgio, você está me dizendo que, em relação ao curso passado, ele tinha uma carga de eletricidade pequena ou até não tinha, é isso? Não, ele tinha, mas só que ela não tinha, ela ficava como sem link para a utilização, né? Porque nós vemos aí, na vida real, na indústria, esse técnico, por questões legais, ele não pode ter acesso ou fazer a utilização de equipamentos energizados. Então, em algumas partes dos fundamentos de eletricidade, trabalhava energização de motores ou coisas parecidas, e essa não é uma função tecnomecânica em campo. Então, a gente colocou isso voltado para a atuação em eletrohidráulica e eletropneumática para dar esse foco dessa eletricidade. Na maioria das vezes vai ser energizado 24 volts, né? Porque quando tinha antigamente, o aluno ele tinha o aprendizado de ligações elétricas, mas só que é uma função que ele não vai desenvolver. Então, nós trouxemos todos os conhecimentos para o momento que seria na automação mecânica. Agora, o CLP, só a introdução mesmo, as situações básicas, é isso? Isso, é só para ele ter o primeiro contato com o CLP. Né? A gente aborda alguns tipos de linguagens, a formação de a arquitetura do CLP, né? Só para ele ter esse primeiro contato, porque será muito possível que na atuação dele na indústria, dependendo da máquina que vai trabalhar, que ele tenha acesso a esse tipo de tecnologia, pelo menos ele saiba a quem chamar no momento de uma necessidade, dentro da área de manutenção, que é o modo específico 2. Muito bom, Sérgio. Pode prosseguir. Posso só levantar a bola aqui um pouquinho? Edilson, Alexandre,
Alexandre. Uh, Alexandre, aperta no verdinho lá, porque a sua tela está compartilhada. Beleza, agora sim. Tá. Ok. Seguinte, Edilson, não só pegando esse gancho aí, tu fez uma pergunta para o Sérgio ali, mas é pouca carga horária, então, de CLP, né? O Sérgio já deu todos os motivos pelo qual ele entra somente na interface máquina ali, bem de leve, mas como a gente está falando de itinerário, e na sequência a gente vai falar dos aperfeiçoamentos, só contemplando que lá, quando formos falar dos aperfeiçoamentos, tem um aperfeiçoamento prontinho sobre CLP. Então, eu sou técnico mecânico, mas, cara, eu não sei nada de CLP, assim, muito básico, mas eu vou ir para uma indústria que eu tenho que saber CLP. Estou na roça, né? Estou morto. Então, a gente oferta, né? Resolve o seu problema. Tem um aperfeiçoamento lá prontinho de CLP, e daí tu vai te acostumar. Tá? Então, isso aí vai ser muito caracterizado. Acho que depois a gente podia perder esse gancho, mas depois vai conduzir para apresentar os aperfeiçoamentos, eles vão caracterizar melhor isso. Boa observação, Alexandre. Aí, dando continuidade, vamos para o módulo específico 3. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Perfeito. Então, sim. A gente vai para o módulo específico 3 do curso técnico mecânica, que é a parte de projetos, né? No metodologia de projetos, a gente fez uma separação aí para preparar esse aluno para o desenvolvimento do projeto, né? Então, nesse módulo de 60 horas, a gente traz aí o conceito aí aplicado pelo PMI lá, com o desenvolvimento de projetos, né? Os passos do PMI baseados no PMBOK, né? O aluno tem essa noção, né? A gente trabalha a parte de campo, para apresentação do projeto, para apresentação, para poder apresentar o projeto. Então, essa parte de metodologia, ela vem com da base para esse aluno fazer a apresentação do seu projeto, e termina aí com projeto de inovação em mecânica, né? Então, aí a gente tem mais uma abordagem de outros conceitos aí, visto já no curso, a gente vai pegar mais a parte de ensaios, falar um pouco mais de modelagem 3D em software, né? Fazer simulações CAE e tal, e culmina aí na prototipagem, que é a inovação também desse curso, né? A gente trabalha tanto a prototipagem, que também tem a possibilidade de trabalhar em engenharia reversa, que em alguns casos é necessário aí na indústria, né? Então, essa é a formatação e as novidades que a gente vê nos unidades curriculares de tecnomecânica. Ô, Sérgio, você falou de prototipagem, o Alexandre falou de impressora 3D. Olha só, tira essa aflição do coração lá do nosso especialista, né? Dos nossos especialistas. Hoje, ter uma impressora 3D, fala um pouquinho dessa impressora para mim, fala como ela está chegando no mercado, se ela ainda é muito cara, se ela ainda é muito barato. Conta um pouquinho dessa sua experiência aí, que você tem esse sucesso em relação às impressoras aí no Rio, né, Sérgio? Fala para a gente. Sim, a gente já vem desenvolvendo um trabalho aí de laboratórios de prototipagem, né, no Fab Labs, no Rio de Janeiro, e uma das ferramentas utilizadas para prototipagem é a impressão 3D, né? Quando a gente começou, a gente ainda tinham poucas ofertas aí no mercado, tinha um custo alto com a impressora. Hoje essa realidade já mudou, né? Hoje eu consigo comprar uma impressora 3D aí por R$2.000, é um kit, na verdade, onde eu tenho um software aberto de fatiamento, eu tenho todo um vídeo explicativo para a montagem dessa impressora, e eu consigo fazer a impressão aí de objetos aí em poucas horas, né? Então, essa aquisição de impressora, no caso de impressora, ela já está bem mais acessível hoje aí. Inclusive, a gente tem até a possibilidade no OCR de fazer essa aquisição de uma forma mais generalista aí dentro da rede. Bom, bacana, Sérgio. Também foi falado assim, a possibilidade, né, dentro do comitê de vocês, de mudança de alunos de escola, talvez até mesmo de estado, né? E o Jupi trouxe uma experiência aí para a gente, né, Jupi? O Jupi tem uma colocação para falar sobre isso aí, né?
Edilson, Oi, Jupi. você se refere aos aproveitamentos? Não, essa questão de padronização, né, da própria utilização do itinerário. Edilson, Oi. você estava falando em relação aos aproveitamentos ou a padronização do projeto nacional, é isso? Isso. Isso, o que nós discutimos, e daqui a pouco eu vou estar também falando um pouco, é que quando a gente olha para os aproveitamentos de estudo e para o próprio documento, para o próprio itinerário, às vezes a gente dá uma olhada apenas olhando para o nosso DR, para as nossas escolas, não é verdade? E às vezes nós esquecemos que há alunos em trânsito, de um estado para o outro. E aí, esse itinerário, como é de base nacional, ele acaba atendendo esse aluno que, por uma razão, ou por razões diversas, acaba mudando, né? Principalmente na questão, mudando de um estado para outro, principalmente na questão das possibilidades de aproveitamento de estudo, mesmo considerando as peculiaridades de cada departamento regional, mas a gente entende que é mantido ali o núcleo daquela unidade curricular, o grande valor que tem esse projeto da CNI em tornar algo padrão de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, contemplando todas essas necessidades, né, de alunos que podem de uma região para outra. Eu acho que foi as discussões. Beleza. Edson, é bom ele continuar, né, por conta da questão do horário, ainda tem mais outros 3 técnicos aí. Isso. Isso, eu vou... Vamos lá, Sérgio. Vou continuar. Agora a gente vai entrar aí no... Vou pedir uma passada aqui no aproveitamento de estudos, né? Que vai ser abordado aí um pouco mais para frente. Eu tenho hoje unidades nos 5 cursos técnicos. Eu tenho o módulo introdutório comum a 4, né? E metade do Alexandre também falou disso aí. Aí agora eu vou falar dos outros cursos técnicos que são realizados nesse nosso comitê. Técnica mecânica a gente já abordou um pouco mais a fundo, agora eu vou falar um pouco mais especialmente dos outros, né? Começa aí pelo técnico de manutenção de máquinas industriais. É um curso novo, né? É o queridinho aí do nosso comitê, né? E ele traz aí a formação técnica voltada para a área de manutenção, né? O foco principal dessa formação é a manutenção de máquinas e equipamentos, né? Então, aí o Alexandre pode trazer uma experiência do Rio Grande do Sul com relação a esse curso, aí ele vai falando e eu vou abordando os outros aí na sequência. Pode ser assim? Pode ser. O Alexandre tem esse case lá, né, Alexandre? Fala aí pra gente. Um case de sucesso já, né? Nós temos um case muito interessante, Edilson, na cidade de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde é uma região conhecida por ser uma região fumageira, né? Lá nós temos as maiores empresas do ramo fumageiro, as famílias todas trabalham em função do ramo fumageiro, e o interessante lá é que não é uma região de fabricação, né? Nós tínhamos lá o curso técnico em mecânica durante muitos anos, né? E só que a gente tinha um histórico também de que 70% dos alunos deste curso técnico em mecânica, eles iam para a área de manutenção, né? Justamente porque não é uma região de fabricação. O que aconteceu? Como esse curso ele não existia, ele entrou no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos a partir de 2015, 2016 nós criamos ele. Quando a gente pegou esse curso na mão, que a gente disponibilizou para nossas unidades, que todo mundo que caiu na mão até agora brilhou o olhinho, né? Quando caiu na mão de Santa Cruz na hora disse assim, vamos descontinuar a mecânica, vamos entrar com manutenção. Por que isso, né? Porque é simples, né? Nós temos o técnico mecânica que ele trabalha de forma transversal, ele é mais generalista, e quando a gente pega o técnico em manutenção, máquinas industriais, nós temos praticamente um especialista, né? Então, o que Santa Cruz fez?
vamos entregar o melhor produto para a indústria, né? Vamos entregar um especialista na área de manutenção para a indústria. Então, esse curso ele começou a rodar no Rio Grande do Sul esse ano, ele está sendo muito bem visto, e a gente aposta muito nesse curso também. Legal. Beleza. Aí, dando continuidade, a gente tem outro curso que é novo, que é o manutenção de máquinas pesadas, né? A diferença básica entre o anterior e esse agora apresentado é a questão que eu trabalho com máquinas que utilizam rodas ou trilhos, né? São máquinas de grande porte, né? O Alexandre também tem um depoimento lá que a gente pode expressar aí de uma maneira mais rápida para a gente dar continuidade, que é interessante em relação a esse curso aí de manutenção de máquinas pesadas. Vai, Alexandre. Santa Rosa, nós estamos implantando esse curso, vai ser o primeiro curso no estado. Eu acho que talvez seja até a primeira implantação desse curso do itinerário. Eu acho que esse curso até roda em Goiás, se não me engano, Mato Grosso, talvez, mas eu acho que ainda é a versão antiga. O que a gente identificou? Nós temos a região de Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, uma região que trabalha muito forte na agroindústria. Nós temos lá na região fábrica da John Deere, fábrica da GCO, que é a mesma fabricante da Massey Ferguson, né? Então, produzem colheitadeiras, tratores, e a gente identificou nesse perfil um camarada que ele pode trabalhar tanto dentro da fábrica, né, na indústria, como ele pode trabalhar também na concessionária, né, trabalhando na concessionária dessas próprias, dessas montadoras aí, você tem que prestar o serviço de assistência técnica, e ele pode trabalhar também na prestação de serviço como autônomo, né? Como a gente é uma região de muitas fazendas, então a gente identificou nesse perfil que ele pode trabalhar como autônomo, porque o que acontece? A gente tem aquele pequeno agricultor, né, que ele tem a colheitadeira mais antiga lá, quebra essa maquininha em campo, ele precisa chamar assistência técnica, precisa de mão de obra especializada para atender ele em campo. Então, o técnico formado, oriundo dessa formação, ele pode muito bem no futuro investir no próprio negócio, comprar uma caminhonete, comprar suas máquinas e equipamentos. Ali a gente tem, dentro desse plano de curso, aí, máquinas e equipamentos de usinagem para campo, que é o grande diferencial deles, são máquinas de pequeno porte para usinagem em campo, para prestar essa manutenção. Enfim, ele tem uma gama aí de possibilidades bem interessantes. Sérgio, por favor, enfatize um pouco melhor para a gente o que tem por dentro desses dois cursos, assim, o que a gente apresenta no itinerário nesses dois cursos, da máquina industrial e da máquina pesada. Eu saliento aí, basicamente, o módulo introdutório é o mesmo, né, para todos os técnicos. O específico 1, ele tem a organização da produção mecânica voltada para manutenção, né, fabricação aplicada à manutenção, né, porque essa fabricação agora é uma fabricação voltada para o processo de manutenção, onde eu trabalho tecnologias de corte térmico, eu trabalho a parte de fabricação de peças voltadas para aquela manutenção, né? E aí faz o tratamento, se vou ter aí a parte de fabricação, você tem que fazer uma busca nova. Quando eu chego no módulo 2, eu tenho PCM, semelhante ao do Tecmecânica, manutenção de equipamentos industriais, que é o termo do conhecimento desse técnico, e tem a tecnologia de recuperação de componentes mecânicos. Ele já viu isso lá, parte disso na fabricação, mas aqui ele vai fazer as técnicas de recuperação. É uma novidade aí para esse curso, né? A gente até então não tratava essa recuperação, né? A manutenção tratava precisamente da quebrou, trocou. Agora busca aí técnicas de recuperação para, se possível, colocar a máquina em marcha o mais rápido possível. No específico 3, tem o CLP, também com a mesma carga horária, dando essa amplitude aí. E o de projetos também tem a mesma roupagem do anterior, do Tecmecânica. E o projeto de inovação está voltado para a manutenção, né? Aí onde já busca novas formas de utilização de novas tecnologias de equipamentos suscetíveis de defeitos, por exemplo. Trabalha nessa inovação, em projeto de inovação, buscando otimização de performance de máquinas. E o máquinas pesadas, né, tem o mesmo foco, só voltado para a sua particularidade, que são máquinas de grande porte,
trabalham sobre rodas ou trilhos. É isso, Angélica? Não, isso é porque a gente tem aqui uma pergunta, tá? Que é do Pierre, de Goiás, que ele pergunta assim: no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, o técnico em manutenção de máquinas pesadas remete-se a máquinas sobre pneus e esteiras, né? Que é máquinas pesadas de terraplanagem e agrícolas. Ele quer saber no IN, e ele diz que no IN está tratando de máquinas operatrizes. Então, ele quer saber de vocês como é que isso foi pensado, né, na área metalmecânica. Está atendendo ao que está posto no catálogo? Está atendendo a outro tipo de máquina? Ele disse que está... Desculpa, pode repetir? Está voltado aonde? No Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, esse curso técnico em manutenção de máquinas pesadas, ele tá se remetendo a máquinas sobre pneus e esteiras. E ele está dizendo que esse que está no itinerário está focando em máquinas operatrizes. Então, ele quer saber de vocês como é que vocês pensaram sobre isso. Não, eu não conheço essa foco em máquinas operatrizes. Acredito que possa ter algum procedimento de manutenção que utilize máquinas operatrizes. Mas a ideia que nós tivemos é do catálogo nacional de ter máquinas que trabalhem sobre rodas ou esteiras ou trilhos. Tá. Isso, Alexandre? Isso. Esse perfil está muito bem definido lá, conforme o próprio professor aí de Goiás falou. Se a gente pegar o catálogo nacional de cursos técnicos, ele está muito bem definido, que é manutenção de máquinas de grande porte que operam sobre trilho, sobre esteiras e pneus, né, se não me engano. E é esse o foco do nosso curso, tá? A gente vai utilizar máquinas operatrizes para fazer as usinagens, as devidas manutenções. Eu me lembro que dentro desse plano de curso a gente tem máquinas de grande porte que não têm tecnomecânica, tipo mandrilhadoras de portal, furadeiras radiais. Claro que a gente vai fazer uso dessas máquinas operatrizes para este curso, tanto quanto das máquinas especiais, que são só desse curso, que eu falei anteriormente, que são máquinas operatrizes de pequeno porte, que eu, particularmente, eu não conheço, eu fui conhecer na construção desse plano de curso, né? Mas são máquinas que existem para usinagem em campo, tá? E para manutenção de máquinas operatrizes, talvez, não sei se talvez está se confundindo com manutenção de máquinas industriais, né? Que esse cara, sim, tem manutenção de máquinas industriais, ele vai fazer manutenção de máquinas operatrizes. Não sei se está respondido, não sei se é isso. Tá, joia, obrigada. Eu acredito que tá, mas qualquer dúvida podem continuar encaminhando as dúvidas para o nosso e-mail, tá? Era esse o foco da pergunta do professor. Pelo que eu entendi, foi isso também. Se caso não ficou claro, pergunte de novo, por gentileza. Legal. Então, vamos lá, Sérgio. Aí, dando continuidade, temos aí o último curso técnico, né, que teve no nosso comitê, que é o curso técnico em eletromecânica. Ele trouxe uma nova roupagem para essa abordagem, né? A gente teve alguns percalços aí na montagem desse itinerário, por conta de ter um curso que aborda dois segmentos, mecânica e elétrica, numa única formação, né? Tivemos uma certa dificuldade, mas saiu esse que ficou, ao meu ver, bastante definido aí, uma formação mais consistente. Módulo introdutório, ele tem duas unidades curriculares que são diferentes dos 4 cursos anteriores, que é Fundamentos de Eletricidade Industrial, Introdução à Fabricação Mecânica, porque o foco de fabricação mecânica para esse cara, ele está um pouco mais superficial por conta do aparecimento da eletricidade como conhecimento a ser agregado na formação, né? No específico 1, eu trago aí a organização da produção mecânica, e aí o específico 1 trata de montagem e o específico 2 trata de manutenção. O específico montagem de sistemas mecânicos e montagem de sistemas elétricos, são 2 unidades curriculares, que tratam toda a parte de montagem, né? E no modo específico 2, a gente já traz a questão aí da manutenção mecânica e elétrica em máquinas e equipamentos. Então, eu tenho essa divisão aí
tanto dos segmentos de mecânica elétrica, como das tarefas aí do fazer, montagem no específico 1 e manutenção no específico 2. Quando eu chego no específico 3, eu tenho uma carga horária de CLP maior, 3 vezes maior do que os anteriores, porque nós vemos que o conhecimento de CLP a ser dado a esse técnico de eletromecânica tem que ser maior, então eu já tenho 60 horas para trabalho com controladores lógicos programáveis, né? Que até então, para todos os outros, a gente trabalhava apenas 20 horas. Aí vem a manutenção de sistemas automatizados, né? E aí eu já tenho tanto a abordagem do sistema completo, né? Por exemplo, uma eletroválvula, né? Onde eu tenho solenoides e outras partes mecânicas e elétricas, metodologia de projetos semelhantes exteriores e projetos de inovação também voltado para a área de eletromecânica. Essa aí é a nova roupagem aí de eletromecânica, né? Sérgio, esse curso de eletromecânica, ele teve alguma demanda específica de alguma empresa para vocês realmente realizarem essa nova roupagem? Sim, no comitê tinha um representante da empresa ThyssenKrupp de elevadores, né? E ele era foi até um apelo dele que ele não sentia, não via uma formação da área de mecânica, que é onde está enquadrados os elevadores, que atendesse a tecnologia que é embarcada nesses equipamentos, né, nos elevadores, né? E quando ele viu esse perfil, ele falou, agora eu estou contemplado, eu consigo, esse técnico, o técnico vai trabalhar para a parte de elevadores, porque ele vai ter conhecimento tanto da parte de mecânica como de elétrica, e ele ficou bastante satisfeito aí com a apresentação desse curso. Bacana, boa, Sérgio. Sérgio, muito obrigado. A gente vai chamar o Jupi para falar um pouquinho sobre os aperfeiçoamentos aí. Vamos lá. Sérgio, você pode colocar o slide aí, o próximo, por gentileza? Dos aperfeiçoamentos, aí está. Os aproveitamentos, né? Tá. É o 20º, é o slide 20 aí, por gentileza. Então, ainda há pouco o Sérgio colocou uma tela sobre o módulo introdutório, e aqui ela volta, por gentileza, o slide 20, as possibilidades de aproveitamento de estudo, no slide 20. Pode colocar aí, Sérgio? Que eu não estou vendo. Já está, Jupi? Ele está aí. Já está? Tá. Esse aí, ó. Já está? Já. Isso, muito bem. Então, o que nós podemos observar como possibilidade de aproveitamento de estudo no módulo introdutório? Para os 5 cursos técnicos, assim como fundamentos da tecnologia mecânica. Processos básicos de fabricação mecânica, que o Sérgio falou, que seria a degustação, o aperitivo, para evitar a evasão, ele só não aparece no eletromecânica, que é um curso um pouquinho diferenciado, mas nos demais, técnico em mecânica, mecânica de precisão, técnico em manutenção de máquinas industriais e máquinas pesadas, aparece aí o processo básico de fabricação mecânica. Então, um estudante de repente muda de cidade, de escola ou até de estado, ele pode aproveitar na íntegra de um curso para o outro, se tiver interesse em fazer todas essas unidades curriculares, neste caso do módulo introdutório dos 5 cursos técnicos. Agora vamos para o módulo específico. É mais restrita essa possibilidade de aproveitamento de estudo, mas ela é possível, por exemplo, entre o técnico em mecânica e o técnico em mecânica de precisão, ela é possível para a unidade curricular Planejamento e Controle da Produção. E para os 2 técnicos que enfatizam a manutenção, no caso, máquinas industriais e máquinas pesadas, assim como para o técnico em eletromecânica, é possível o aproveitamento de estudo na unidade curricular Organização da Produção Mecânica, que é comum para os 3. Já no módulo específico 2, é o slide 22, pode colocar, Sérgio, por gentileza? Já está. Nós temos outras possibilidades.
por exemplo, o PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. Ele é comum para os 5 cursos, né? Horas. Então, é uma das possibilidades no caso do módulo específico 2. E também, entre os 2 cursos que foram criados, o técnico de manutenção de máquinas industriais e o técnico de manutenção de máquinas pesadas, nós temos aí a unidade curricular tecnologias de recuperação de componentes mecânicos, que é comum para esses 2 cursos. Então, essas são as possibilidades de aproveitamento de estudo do módulo específico 2 e agora do módulo específico 3. Metodologia de projetos também é contemplado aí nos 5 cursos técnicos, né? E nós sabemos que uma das características do curso técnico é a inserção de uma unidade curricular que incentiva e que prepara o estudante a desenvolver projetos, né, de acordo com o Ministério da Educação. E também lá embaixo, é comum para os 2 cursos técnicos que enfatizam manutenção e também para o técnico em eletromecânica. Então, esses 4 slides mostram toda essa possibilidade de aproveitamentos de estudos, que é algo interessante, e como esse itinerário ele teve manutenção como um tema transversal, essas possibilidades aumentaram mais ainda essas possibilidades de aproveitamento de estudo de trânsito entre um curso e outro. E no nosso penúltimo slide agora, né, nós temos os aperfeiçoamentos profissionais. Foram desenvolvidos aí 23 aperfeiçoamentos, eles se encontram disponíveis no site dos itinerários nacionais. Foram 23 cursos que o comitê formatou na última semana, no último encontro que nós... Os aperfeiçoamentos, eles são alternativas para o egresso, para o estudante finalista, na sua formação continuada. E o que nós pensamos, o que nós fizemos? Desenvolvemos esses 23 cursos e linkados com os cursos que nós preparamos anteriormente, ou seja, a qualificação mecânico de manutenção de máquinas industriais e os cursos, os 5 cursos técnicos. Então, por exemplo, esse aperfeiçoamento aí, 1, 2 e 3, alinhamento a laser de sistemas rotativos, o 2, análise de óleos lubrificantes, o 3, análise de vibrações, e temos aí um sobre instalação de selos mecânicos, acho que é o 22. Então, esses 4 cursos, eles estão para a qualificação mecânico de máquinas industriais. Ele está direcionado como aperfeiçoamento, como formação continuada, como complemento para o curso de qualificação manutenção de máquinas industriais. É claro que isso não impede de alguém que cursou cursos técnicos, se tiver interesse em fazer, isso não impede de fazê-lo para aumentar a sua visão, o seu conhecimento. Já em relação aos cursos técnicos, o que nós definimos como cursos de aperfeiçoamento ligados a todos os cursos técnicos, e isso é interessante. É claro que, consultando lá o site de itinerário, vocês vão descobrir isso, mas eu fiz um pequeno levantamento e constatei, por exemplo, o curso Balanceamento de Máquinas Rotativas, que é o 4, o curso o 6, NR12, que aparece aí como o 14, né, o 14º curso, Software de Gestão e Manutenção, que é o 19º, NR35, que aparece aí como o 15º curso dessa lista de aperfeiçoamentos, Tecnologia de Manutenção de Rolamentos, né, que aparece aí, deixa eu ver a posição dele, a 5ª. Então, esses cursos que eu citei, eles estão como de todos os 5 cursos técnicos. Olha que interessante. Os demais que sobram, são 23, eles se dividem em relação, às vezes, ao curso técnico mecânico ou ao mecânico
de precisão. É o caso, por exemplo, aí da parte de programação CAN e operação de centros de torneamento CNC, específico para o técnico mecânico, para o mecânico. Assim como o curso modelagem em 3D, projetos de molde de injeção, ele está específico para o técnico mecânico e o mecânico de precisão, entre outros. Então, em síntese, essas são as possibilidades de aperfeiçoamentos, né? Nos documentos encontrados no site do itinerário, já está tudo direcionado. Quando você abre cada curso desse, ele é aperfeiçoamento e para quais cursos técnicos ou qualificação. Então, foram essas os aperfeiçoamentos que nós desenvolvemos, vinculando a cada curso, mas sempre entendendo que eles são livres para aqueles que desejam ampliar os seus conhecimentos. Os aperfeiçoamentos, eles vêm como uma alternativa, considerando que é impossível de cursos esgotar todos os assuntos, além de que eles são oportunidades de negócio para as escolas e para os DRs. Ok? Ok. Em relação ao próximo... Ok. Pois não. Vou fazer com... Fala um pouco para a gente, aí pode ser você, Alexandre, Sérgio, vocês podem complementar. Do ponto de vista, assim, de vocês, do comitê, quando vocês trabalharam nessa perspectiva de aproveitamento de estudo, você já falou para a gente aí, muito bem, em relação à perspectiva do aluno, né? Que é ele poder ter um trânsito, seja no Brasil, seja no próprio regional, de uma ocupação para outra, de um nível para outro. Mas como é que vocês também viram e planejaram essas possibilidades de aproveitamento de estudo na perspectiva da otimização de recursos também, né, da unidade, dos recursos que são desenvolvidos pós o itinerário? Como é que vocês pensaram nisso? Muito bem. A gente sabe que o grande objetivo aí, o grande beneficiado é o próprio estudante, mas é claro que quando a gente olha para dentro de uma unidade de ensino, a gente plenamente vai perceber a economia, já que se tratam de cursos praticamente parecidos, de cursos idênticos. Então, com certeza, isso foi pensado, né? Até em termos de mão de obra, de professores, de docentes. Ou seja, se eu tenho alguém que tem domínio aí, por exemplo, em metodologia de projetos, e ele é professor do técnico em mecânica, é óbvio que também ele pode aplicar esse conhecimento e pode ser escalado, designado para estar ministrando aí o mecânico de precisão. A gente entende que essa decisão de desenvolver o itinerário mecânica, manutenção como um tema transversal, como um tema que perpassa todos os cursos, foi uma grande sacada para a gente favorecer a vida do aluno, do instrutor no preparo do seu material e da escola na economia de uma série de coisas, né? Então, essa é a minha percepção, e os colegas aí podem complementar. Alexandre, o Sérgio. O grande ganho que eu vejo aí dentro dessa otimização aí é o material didático, né? Você consegue fazer um planejamento para a questão de material didático muito mais assertiva, né? Eu vou dar aula de PCM, eu preciso de uma única apostila para os 5 técnicos, por exemplo. Então, eu acho isso como um grande benefício aí na operacionalização desses cursos. Eu penso que o itinerário, como eu trabalho no DR, eu atendo a todas as escolas, hoje em dia ele é carta na manga, né? A gente tem várias possibilidades de trabalhar o tema de várias formas. Por exemplo, os aperfeiçoamentos, ainda continuando os aperfeiçoamentos. Poxa, se eu tenho uma unidade onde eu oferto um determinado curso técnico e não formou turma ali no início do ano, eu tenho docentes parados, toca aperfeiçoamento na área. Aí eu posso puxar
todo o meu catálogo de aperfeiçoamento, chamar o pessoal, estruturar novos cursos, vamos atender cursos rápidos, né? Nós, depois que a gente recebeu o itinerário na mão, a gente olhou para todas as nossas unidades e a gente começou a estudar o número de matrículas. Claro que a gente sabe muito bem que a gente vem de 3 anos muito difíceis aí, todo o Brasil, né, em função da crise, agora que a gente está se reerguendo, mas igual a gente fez um levantamento dos últimos anos para ver como é que estavam nossos números de matrícula, e a gente viu que a gente estava insistindo em cursos que patinavam mesmo antes da crise. Então, poxa, a gente está com uma gama enorme agora de cursos, né, possíveis para retrabalhar. Vamos estudar nosso empresariado, quem são os nossos contribuintes, né, quem são as empresas, os maiores contribuintes da nossa região. Vamos pegar, vamos ver agora o que a gente pode atender eles, qual é o melhor produto que a gente pode atender eles. Então, agora a gente tem um leque de opções, né. Eu vejo que esse é o principal ganho do itinerário, né? Não só para o aluno, como para toda a instituição. Como o Jupi falou, o Jupi foi muito feliz na fala dele, ganha o aluno, ganha o docente, que está com material excelente na mão, não é porque nós fizemos, né? Nós participamos, mas tem muitas mãos, né? Agradecer ao nosso querido Antônio Tencada, que está nos assistindo aí agora, que é o nosso coordenador metodológico desse itinerário, e também ganha coordenador de escola, ganha a própria escola, ganha a empresa, o empresariado ganha muito desse itinerário, né? Então, recebendo especialistas muito mais bem preparados, eu acho. Agora, acho que é o grande ganho do itinerário, do meu ponto de vista. Ok, a gente tem uma pergunta aqui do João Paulo, de Catalão. Ele pergunta o seguinte: em que unidade curricular aparecem os conhecimentos e as capacidades voltadas para a fabricação CNC? Não estou falando de curso aqui agora. Pode repetir, Angela, a pergunta de novo? Fabricação, processo CNC, ele é abordado em 2 cursos técnicos, o mecânica e mecânica de precisão. Esse conhecimento CNC, ele vem abordado aí no modo específico 1 dentro da unidade correta, processo de fabricação mecânica. É lá que é feita essa abordagem aí, tanto da usinagem convencional como a CNC. Ele está em qual curso, Sérgio? Oi? Ele está no técnico, hein? Mecânica e mecânica de precisão. São nesses 2 cursos que tem essa abordagem da tecnologia CNC. Ok. Obrigada. E, Rogéria? Oi. Só complementando, né? Além de CNC estar presente nesses 2 cursos técnicos, tem aperfeiçoamento também nessa área, nos 2 cursos técnicos, que é o Programação CAN e Operação de Centro de Torneamento CNC, e a parte de 5 eixos, né? Tem um aperfeiçoamento, Programação e Operação de Centros de Usinagem CNC 5 eixos para a construção de moldes termoplásticos, né? Então, eles estão presentes. Ótimo. Meninos, para a gente... E nos aperfeiçoamentos. Ah, legal. Para a gente caminhando aqui, né, para o nosso encerramento, fechem, por favor, dizendo para os nossos especialistas como foi que vocês pensaram, né, o grupo que trabalhou esses itinerários e também as situações de aprendizagem, como é que vocês fizeram essa transposição? As situações de aprendizagem, como é que elas estão abordando essas capacidades, esses conhecimentos que vocês trouxeram para esses itinerários? Vai, Alexandre. Olha, eu não estou mais em sala de aula, né? Eu não sei como é que está chegando lá na ponta das situações de aprendizagem. Jupito vai ter que... Mas vocês já elaboraram as situações, não foi? Vocês participaram do grupo. Então, assim, quando vocês discutiram, né, qual foi o encaminhamento que vocês deram a elas? Em dezembro de 2016, de uma oficina de elaboração de situações de aprendizagem. Isso. Que o Alexandre estava presente e nós, na ocasião, nós escolhemos uma qualificação, que foi o técnico em... Desculpa, mecânico de manutenção de máquinas industriais. Então, eu me recordo que nós trabalhamos com uma das unidades curriculares. Nós desenvolvemos uma situação que ela abarcou toda a carga horária da unidade curricular, que era, me parece que, voltada para a fabricação. Então, nós estruturamos dessa forma a unidade curricular.
ela tinha, me parece que uma duração de 80 horas, e nós pensamos em 3 entregas no desafio proposto ao aluno, e para ele fazer essas 3 entregas, de estudos preliminares, visita técnica, cálculos, avaliações, estudo de caso, e contemplou todas as capacidades. A gente varreu todas as capacidades da unidade curricular, mas nós sabemos que uma situação de aprendizagem, ela pode contemplar um módulo, reunindo aí 2 unidades curriculares, ou 3, ou até 4, dependendo se o módulo tiver 4 unidades curriculares. Então, nessa que nós trabalhamos em dezembro de 2016, a gente trabalhou apenas uma unidade curricular, sempre focado em desenvolver todas as capacidades, porque a gente entende que se nós desenvolvermos uma situação de aprendizagem, considerando uma unidade curricular, mas pensarmos algumas capacidades, nós estaremos desenvolvendo situações de aprendizagem. Peguei 2, 3 capacidades, mas no rol das capacidades, e aquilo representa o quê? 5%. Então, nessa que nós trabalhamos em 2016, em Brasília, nós contemplamos todas. E essa é o direcionamento que a gente dá, né, para quem for desenvolver, e alguns DRs já têm feito isso. Eu recebi alguns materiais do professor William, do Rio Grande do Sul, e ele me mostrou algumas situações de aprendizagem que eles desenvolveram por módulo. E eu achei interessante, eu trouxe essas situações, estou estudando elas para, na medida do possível, né, estar viabilizando aqui na minha escola. Então, achei muito interessante como eles fizeram. Eles desenvolveram situações de aprendizagem que contemplavam um módulo inteiro, 2 unidades curriculares, 3, mas é possível fazer para uma unidade curricular ou até várias situações dentro de uma unidade. E creio que de todo esse trabalho, né? De tudo que a gente está fazendo, se não seguir para a situação de aprendizagem, para chegar lá no estudante, por uma metodologia diferenciada, que ele entenda que realmente está facilitando o aprendizado dele, acredito que o trabalho está sendo subvalorizado. Tem que desembocar para o desenvolvimento das situações de aprendizagem, para se tornarem uma cultura na nossa instituição. Eu quero dar um depoimento rápido sobre a situação. Eu não participei dessa reunião última de dezembro de 2016, mas nesse momento eu estou participando de uma. Essa semana está acontecendo uma oficina de desenvolvimento de situações de aprendizagem. Eu fugi de lá e vim aqui para esse bate-papo. E justamente eu estou trabalhando no curso de Tecnomecânica, né? Nós escolhemos o curso de Tecnomecânica, porque ter o curso com maior representatividade dentro da área da mecânica / manutenção. E nossa orientação é que, para que seja desenhado situações de aprendizagem sejam modulares. Cada módulo do curso vai ter uma situação de aprendizagem. Já conseguimos concluir a do módulo introdutório e agora estamos trabalhando na do módulo específico 1. E está ficando bem legal. Em breve aí todos terão acesso a essa ferramenta aí. Qual área que vocês estão trabalhando aí? Da metalmecânica? Mecânica, é isso? Oi? Você está trabalhando qual área aí, as situações de aprendizagem? Especificamente, a gente escolheu o curso técnico em mecânica. Estamos desenvolvendo situações de aprendizagem dos 4 módulos do curso técnico em mecânica, nesse momento. Ah, legal. Olha só, a gente tem mais uma pergunta aqui para a gente fechar. Deixa eu só pegar aqui o nome dele. Mas a pergunta é para o técnico em eletromecânica, tá? O Anderson, ele não identifica o DR, mas ele pergunta, ele quer saber, desculpa, o André Vasconcelos, mas não identifica o DR. Ele quer que vocês deem algum exemplo de inovação que foi trazido nesse curso do técnico em eletromecânica. E também o Anderson, né, que também não identificou o DR, ele quer saber como é que vocês pensaram nessas capacidades sociais, organizativas e metodológicas, né, em todo esse processo do itinerário. Então, são 2 perguntas. Uma é sobre as inovações no técnico em eletromecânica e a outra vai
em relação a essas questões das capacidades sociais, né, desses comportamentos. Como é que vocês pensaram isso nesse itinerário? A inovação, acho que no eletromecânica, ele foi atualizado, foi muito discutido, máquinas, equipamentos, novos materiais, enfim, isso aí foi trabalhado em todos estes cursos, né, todos esses cursos técnicos, a gente trabalhou muito forte essa parte de novos equipamentos, principalmente o que a gente já citou ali, de prototipagem, também a gente traz muito o software de projeto, né? Mas eu acho que o grande diferencial do técnico em eletromecânica da versão atual para a versão, acho que era do itinerário 4, né, se não me engano, a gente virou ele com o 5, mas até o anterior, é que a gente reorganizou ele, né? Eu acho que hoje ele está muito mais azeitado, em função de que o curso anterior a gente caracterizava ele como um Frankenstein, em função de que nós mesmos, ao longo desse semestre que nós trabalhamos no DN, bem sabem, a gente reconstruiu esse curso, acho que pelo menos umas 2 vezes. Ele é um curso muito difícil de se trabalhar. O curso anterior, ele era uma fórmula de bolo, ele pegava o módulo 2 e ele trabalhava, acho que era uma coisa tipo montagem montagem elétrica, montagem mecânica, montagem de sistemas automatizados. Aí no módulo seguinte ele pegava manutenção mecânica, manutenção elétrica e sistemas automatizados. Projeto, lá no último módulo, projeto mecânico, elétrico automatizado. Então, eram 3 segmentos distintos dentro de um curso. É como se eu estivesse fazendo 3 cursos em paralelo, digamos assim. O que a gente fez agora? A gente integrou tudo. A mecânica, a manutenção e a automação. Eu acho que eu comentei aqui anteriormente que a gente está implantando esse curso. Esse curso ele também é um curso que aqui no Rio Grande do Sul a gente está apostando muito, né? Em função de que ele é um curso relativamente barato para se implantar, onde a gente já oferta cursos da área de mecânica e elétrica, a gente está com as oficinas postas, né? Então é um curso barato e também em regiões onde não tem indústrias de grande porte, a gente também está entrando com esse perfil em função daquilo que esse cara, a gente não comentou ainda, mas a fala até em relação àquela demanda da ThyssenKrupp lá por esse perfil, é de que esse cara ele entra muito bem na prestação de serviços, né? Então a gente preparou um técnico muito voltado para a prestação de serviços, é aquele cara que trabalha mais em campo, é aquele cara que trabalha com sistemas automatizados, com mecânica e com elétrica ao mesmo tempo, né? Então eu acho que por isso que eu falei ali, eu acho que agora ele está muito mais azeitado, né? Porque se o professor que fez a pergunta, se ele pegar esse plano de curso e for lá nas unidades de competência, e seguindo os elementos de competência, as capacidades de chegar até os conhecimentos, ele vai ver que tudo se conversa, né? Tudo está se conversando agora, tudo tem um propósito, né? Então, eu não sei se teve assim, alguma grande inovação nesse curso, mas se não teve uma grande inovação, pelo menos acho que a gente colocou ele nos trilhos, né? Tá. Obrigada. E sobre essa questão das capacidades, fala aí para a gente, Sérgio, Jupi, como é que vocês pensaram no desenvolvimento dessas capacidades ao longo desse itinerário? Só deixa é uma coisa que eu tinha notado, que eu queria colocar e não coloquei, em função do comitê ainda, essa pergunta ela veio agora bem a caráter, porque eu ia comentar, não comentei, mas é algo fundamental que a gente tem que trazer aqui, e foi da fala do comitê, foi justamente sobre as capacidades de gestão, né? O comitê, eles trouxeram o tempo todo essa necessidade de se trabalhar as capacidades de gestão. Tão importante quanto os conhecimentos que a gente discutiu, quanto as necessidades de inovação lá no comitê, tão importante quanto isso foram a fala deles em relação ao comportamental
do profissional que a gente está formando, né? Eu ainda me lembro muito bem, claro, que eles falaram que a empresa ela te contrata pela tua experiência, pelos teus conhecimentos e te demite pelas tuas atitudes e pelo teu comportamento, né? Então, foi algo que a gente trabalhou muito forte, né? Vou deixar o Luiz falar um pouquinho também aí, mas é algo que foi pedido muito pelo comitê setorial. Completar aí a fala do Alexandre, né? Então, nós partimos dessa fala do comitê, que sinalizou isso, as empresas ali representadas, né, o setor produtivo, um direcionamento do próprio nosso coordenador metodológico, o Antônio, né, que naturalmente recebeu essas diretrizes da CNI, e a nossa própria percepção da nossa experiência docente. A gente percebe isso a todo instante em salas de aula. A gente tem que estar todo tempo ali moldando, direcionando comportamento, e eu particularmente bato muito nessa tecla em sala com os alunos, né? Olha, nós não estamos aqui apenas para ensinar técnicas para vocês. Isso aqui vocês podem aprender no livro. A gente enfatiza muito a questão dessas capacidades de gestão, né, que nós, resumidamente, chamamos de sociais, organizativas e metodológicas. Então, a questão da liderança, da iniciativa, da própria organização, principalmente na área mecânica, existe um estereótipo aí de um mecânico ser desorganizado, de ele ser relaxado, e a gente tenta quebrar isso em sala, mostrar que é possível você estar dentro de um setor de manutenção com uma calça branca, com uma blusa branca, limpo, apresentado, né, com percepção de liderança, disposição para trabalho em equipe, colaboração, e essas coisas, então, a gente trouxe do comitê, como diretriz da CNI para o trabalho que foi desenvolvido, e da nossa própria percepção de sala de aula. Eu travo uma luta diária com os meus alunos. A briga é feia e a gente bate sério nisso. Gente que às vezes falta 3 dias à escola, um oi para o professor, como se nada tivesse acontecido. Eu digo, amigo, na fábrica já teria pego a tua conta. Então a gente vai dando essas diretrizes, vai forjando mesmo para colocar alguém lá na indústria preparado, né, para essas situações, porque o conhecimento técnico apenas ele não é suficiente. A inteligência emocional ela é determinante para essas situações de tensão, que vão exigir organização, planejamento, metodologia e tantas outras coisas. Uma das ênfases do curso é apoiar a gestão. A maioria desses cursos técnicos é apoiar a gestão. Então, como é que eu vou apoiar a gestão se eu não consigo me autogerir? Eu sou meio desordenado, autodesordenado. Então, a gente pensou em tudo isso, né? Porque não adianta apenas preparar um técnico, tem que preparar também um autogestor para fazer a diferença. Então, quer dizer... Rapidinho, só para complementar, essa abordagem das capacidades de som, ela acontece contextualizada em todos os momentos, né? A gente busca aí dentro do processo de aprendizagem que o aluno veja as questões de qualidade, as questões de ética, as questões relacionadas à segurança, e sempre presente a todo momento, né? Então, é uma orientação que a gente trouxe, o Antônio nos trouxe, e a gente vê essa abordagem a todo momento, sempre no momento oportuno, tá? Aproveitando aí a minha fala, a gente estava falando um pouquinho ainda do tecnólogo, né? Antes da gente encerrar o nosso... do tecnólogo. Então, vamos falar rapidinho dele. Vamos lá, rapidinho, que ele já está explodindo o horário. Vamos lá. Isso. Eu sou tecnólogo também. Achei que já tinha encerrado. Acho que é o Alexandre, né? Alexandre, tu pode falar aí do tecnólogo? Não, pode ser. Vou colocar ele aqui. Alexandre pode falar do aproveitamento, depois eu vou dar uma passada aí nos ambientes. Tá, ok. Tá na minha tela ou tá na do Sérgio? Tá na minha. Já tá pra gente, é só falar. Tá, ok. Bom, aqui então, quando a gente vem carregando os conhecimentos adquiridos lá do técnico para o tecnólogo, né, que a gente está saindo do nível tático ou estratégico, a fala é a mesma, né? Os conhecimentos adquiridos no tático, lá no curso técnico, eles vão entrar como fundamentos
aqui para o tecnólogo, né? Então, eles vão entrar com fundamentos aqui no módulo básico. Hoje, qualquer um dos nossos cursos técnicos, lá que foram apresentados agora, eles dão conta destas 6 unidades curriculares do tecnólogo em manutenção industrial, né, que já estão sinalizados aqui. Até eu parei para contabilizar isso aqui, ele dá um total de 580 horas, quando somados, né? Pô, isso aqui é 25% do curso, né? Então, além de o aluno ganhar tempo na sua formação, ele também vai economizar, né? Não se torna tão oneroso, né, para o aluno poder fazer esse curso, né? Falando um pouquinho aí da parte de ambientes, né? Eu vejo esse curso como um curso bastante aplicável à indústria, né? Porque ele aborda praticamente todas as áreas de conhecimento: elétrica, eletrônica, automação, instrumentação, mecânica e a parte de sistemas térmicos, né? Então eu vejo aí, com relação ao investimento, que pode ser uma dúvida aí de algum DR, eu gostei desse curso, é um curso que eu acho que tem aplicação, o que eu tenho que investir? Então, quando que rodam mecânica e automação, estão praticamente já aparelhadas para a oferta. Teria que investir um pouco na parte de sistemas térmicos, parte de refrigeração e caldeira, que tem uma unidade curricular aí do específico 1, que é a manutenção de sistemas térmicos industriais. No mais, aí, eu acredito que seja um curso que quem já roda o técnico tem a possibilidade de ter o subsídio prático já garantido. Era isso aí que eu queria falar do técnico, do tecnólogo. Gente, ótimo, muito obrigado. Nosso tempo já estourou aqui, e por todas as considerações, todas as colocações de vocês, toda essa explicação, tirando dúvidas lá nos nossos especialistas, tá? Deixando mais claro esse itinerário mecânica / manutenção, aí para poder ser aplicado lá na ponta, ser de fato desenvolvido da melhor forma dentro das nossas salas, né? Buscando aí o melhor sempre para o nosso aluno, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, gente, obrigada, boa tarde. Lembrando que quem ainda tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, podem encaminhar no e-mail que já foi divulgado, né? e2esenai2018@gmail.com, e nós vamos, se tiverem dúvidas, a gente encaminha aos especialistas, responde e depois socializa com vocês, tá bom? Pedimos aos interlocutores que nos mandem fotos no nosso grupo do WhatsApp, que a gente precisa desses registros para depois fazer o nosso relatório, né, sobre essa terceira edição. E reforçando também, aí a gente pede aos interlocutores e aos especialistas que estão nos assistindo que, ao receber o e-mail com a solicitação de avaliação, por favor, colaborem conosco, respondendo, rapidinho, menos de 5 minutos, você responde a essa avaliação, e ela é muito importante para nós, para que a gente possa melhorar as edições do E2E e que também a gente possa ter mais dados, né, para poder consolidar os nossos relatórios, tá bom? Então, a gente agradece aí ao Alexandre, ao Jupi, ao Sérgio, que estiveram aqui brilhantemente representando esse grupo de especialistas, né, que foi composto por mais outros especialistas, à época no trabalho do comitê. Então, assim, aqui eles representaram, apresentando para o Brasil como foi todo esse processo de elaboração desse IN da metalmecânica, manutenção. Tá bom? Então, todos esses documentos estão disponíveis lá no nosso sistema, itinerários.senai.br, onde vocês têm acesso a todos esses perfis e desenhos que foram apresentados, aos documentos de aperfeiçoamento também. Eles vão estar lá no ícone dentro da área, você vai clicar em versão atual, vai clicar lá na área metal mecânica, e aí tem o íconezinho chamado documentos da área. Lá dentro vão estar disponíveis todos esses aperfeiçoamentos já bonitinhos, com as capacidades, os conhecimentos, carga horária, tudo que é preciso para que vocês possam desenvolvê-los.
tá bom? Então, muito obrigada, nós vamos dar uma paradinha e, em seguida, voltamos com o segundo bloco, onde nós vamos falar sobre o itinerário da metalmecânica soldagem, tá bom? Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Então, obrigado. Obrigado.